Eu sempre gosto de começar falando que eu venho aqui pelo porquê. O porquê que a gente está aqui hoje? Para entender como, quando e o que fazer com terapia nutricional injetável. Então, a gente veio aqui hoje para entender a base de tudo. Muito prazer, né? Meu nome é Camila, eu sou biomédica, faço parte do Comitê Científico da Central Injetáveis e atuo lá na consultoria farmacêutica personalizada. Então, eu caminho lado a lado com os profissionais que querem começar a terapia nutricional injetável e também aqueles que já fazem, querem ali ampliar as possibilidades dentro da prática clínica. E já que a gente veio aqui para entender o porquê, a gente veio também para entender o porquê que a gente não está aqui. Nós não pregamos protocolo pronto, nós não pregamos soro da beleza, soro da imunidade, nós não negligenciamos a ciência. Tá? Terapia nutricional injetável é personalização. É uma via que a gente utiliza para trazer um tratamento eficaz para o nosso paciente. E a gente veio aqui justamente para entender quando indicar essa terapêutica e entender como fazer esse tratamento, né? Não existe protocolo mágico, não existe protocolo fixo e não existe protocolo. O que existem são validações farmacotécnicas, onde o nosso desenvolvimento ele buscou, estudou ali, né, a fundo as funções e indicações daquelas moléculas e adicionando elas juntas, elas trabalham em sinergia para trazer uma melhora clínica para os pacientes. Mas, basicamente, o que diferencia ali a via injetável da via oral? Quando a gente faz a administração ali de um fármaco pela via oral, a gente sabe que a gente tem todos aqueles processos de absorção, distribuição, metabolização, até chegar ali, né, nos órgãos, nos tecidos, nos receptores necessários. Então, durante esse processo, principalmente no processo de metabolização hepática, a gente tem grande parte desse princípio ativo sendo perdido. Infelizmente, né? Porque a maioria dos pacientes hoje, eles se faz necessário a prescrição de manipulação de uso oral. Porém, a gente veio ali com a possibilidade de entregar esses nutracêuticos por outras vias. A via injetável intramuscular ou endovenosa, a gente não passa por esses processos de metabolização, absorção. Então, a gente não perde ali esse princípio ativo. Então, vamos colocar um exemplo. L-carnitina 600 miligramas. Quando você administra esse fármaco ali pela via oral, pode ser que você perca ali grande parte do princípio ativo. Já quando a gente administra pela via injetável, a gente tem 600 miligramas de L-carnitina sendo absorvidas pelo paciente. Lógico que a gente tem que levar em consideração ali diversos fatores endógenos, né? Bom, e terapia injetável é novidade? O que vocês acham? Muito pelo contrário, né? É uma via de escolha desde os primórdios da medicina, tanto que quando um paciente ele está ali com alto grau de dor, chega numa emergência, na urgência ali do hospital, qual que é a via de escolha? A via enteral, porque eu tenho uma ação farmacológica rápida. E, claro, a gente observa, sim, vários casos clínicos, estudos de pacientes que estão fazendo uso dessa terapêutica e demonstrando ali uma melhora clínica. Então, a gente observa, por exemplo, pacientes que passaram ali toda uma vida com casos de dor crônica, fazendo utilização ali de outras alternativas, né? E quando começou ali a incluir o injetável na prática clínica, no tratamento desse paciente, ele sentiu melhora. Isso são feedbacks que a gente recebe dos nossos parceiros todos os dias na nossa consultoria. Segurança e adesão, porque é um tratamento feito em âmbito da clínica, né? Dos médicos, então o médico consegue ali controlar o tratamento desse paciente, os profissionais conseguem fazer um plano terapêutico especializado para esse paciente, e eles têm boa adesão, porque eles têm ali resultado rápido, né? Lógico que cada paciente é individual, mas, no geral, eles recebem essa resposta de forma mais rápida, né? Ainda mais que a gente observa que muitos desses pacientes são polifarmácia, né? E, em muitos casos, eles não
dão continuidade ali ao tratamento ao longo prazo. Às vezes não compram a receita novamente que vocês prescrevem, às vezes não tomam todos os dias, tomam no horário errado, e aí o tratamento fica prejudicado. Bom, e por que usar injetável? A gente tem ali algumas indicações principais, e é isso que a gente vai entender hoje. Primeiramente, quando o fármaco ele não é absorvido ou é degradado ali no trato gastrointestinal. Quais que seriam esses pacientes que teriam essa indicação quando o fármaco não é absorvido? Pacientes com síndromes desabsortivas, pacientes bariátricos, que é um paciente que vocês vão ter para toda a vida no consultório, pacientes que não conseguem ter absorção ali de certos nutrientes. Bom, e aí a gente traz alguns exemplos de administração de alguns fármacos bem específicos pela via oral. Infelizmente, o ácido alfa-lipoico, a gente tem grande parte dele sendo eliminado pelo processo de metabolização hepática. Apenas 20% a 30% escapa, de fato, da metabolização. Ácido alfa-lipoico é essencial em diversos tratamentos, E aí a gente observa que nos estudos tem relatos da eficiência do ácido alfa-lipoico nas doses acima de 500, 600 miligramas. Então, se faz necessário ali trabalhar de forma multidisciplinar, tá? Para que vocês consigam ali enxergar esse paciente que realmente precisa e trazer ali possibilidades ali de trabalhar com uma equipe multidisciplinar mesmo. Por que eu falo equipe multidisciplinar? Porque eu sei que muitos de vocês são nutricionistas, Infelizmente, o conselho de vocês não permite a prescrição do injetável. Mas é de suma importância que vocês entendam, tenham a ciência da importância da utilização dessa via e trabalhem ali em conjunto com profissionais que podem prescrever. Porque vocês vão ter resultados, os pacientes de vocês vão ter resultados. E é por isso que a gente veio aqui, A vitamina C também é um exemplo bem claro, A gente tem ali uma absorção máxima por dia pela via oral de 200 a 250 miligramas apenas, independente da dose. Então, mesmo ali que vocês prescrevam uma dose superior, a gente tem essa característica da molécula, tá? Coenzima Q10 também é uma substância que, na via injetável, ela é manipulada em veículo oleoso, justamente por ter ali essa afinidade com veículos oleosos, Então, a depender ali do veículo, da forma que essa coenzima Q10 foi manipulada, a gente não tem uma eficiência no tratamento do paciente. Esse estudo, ele traz que, de acordo ali com algumas formas, feitas, manipuladas da coenzima Q10, grande parte dessa administração foi eliminada pelas fezes, o que prejudicou totalmente ali a indicação da coenzima Q10 nesse caso. Essencial para todos os processos ali de saúde mitocondrial, energia, disposição, libido, fertilidade, por aí vai, E aí, a Central Nutrition veio com essa inovação, que é a coenzima Q10, micronizada, onde ela tem ali uma melhor absorção. E vocês conseguem trazer essa alternativa também para o paciente. E é interessante ainda vocês trabalharem em conjunto. Por quê? O injetável o paciente não vai fazer para sempre, Ele é feito um tratamento. E ali, a partir daí, vocês dão a continuidade no tratamento desse paciente pela via oral. A vitamina C que eu mencionei lá no início, esse estudo ele traz a comparação ali de um estudo de caso mesmo, onde foi separado 2 grupos. Ambos receberam a mesma dose de vitamina C, 1,25 gramas. O primeiro grupo pela via oral e o segundo grupo pela via injetável. A gente observa que a concentração plasmática ali da vitamina C administrada por via endovenosa teve, em média, ali 10 vezes mais se comparado ali à via oral. Lembrando que esse pico ali da via oral ele cai mais rápido, Então, é indispensável ali trabalhar com o paciente de forma individual. Os minerais, em sua forma inorgânica, eles têm ali baixíssima absorção pela via oral. E o que vocês fazem, para que esses minerais sejam absorvidos pela via oral? Adicionam ali os minerais quelados, para trazer ali uma melhor absorção a nível intestinal. Então, vocês pedem ali na prescrição
magnésio bisglicinato, magnésio quelado. E isso é de suma importância que vocês deixem registrado mesmo na receita, para que a farmácia entenda que vocês querem essa forma de prescrição, né, e não o mineral inorgânico. Então, o cromo, por exemplo, existe uma grande diferença de valor se vocês forem prescrever o picolinato de cromo e o cloreto de cromo pela via oral. Então, quando vocês prescreverem, deixe isso bem claro para que o seu paciente faça um tratamento eficiente pela via oral e que ele também pague o valor justo, né, pelo tratamento. Pela via injetável, isso não muda, porque a gente já não vai passar pelo processo de absorção, né? A gente vai entregar ali o mineral diretamente na corrente sanguínea. Então, isso para a via injetável não faz diferença, tanto é que a gente trabalha com cromo em sua forma de picolinato. Vitamina B12 é uma frequente, principalmente na atualidade, de pacientes que chegam no consultório, independente da especialidade, né, de vocês, se depararem aí com deficiência de B12. E isso por diversos fatores, né? Eu trouxe 3 como sendo principais. Primeiro, doenças autoimunes, né, onde o sistema ele cria anticorpos contra o fator intrínseco, que é responsável pela absorção de B12. Pacientes que não conseguem absorver, pacientes com desbiose, doença de Crohn, que fizeram aí cirurgia bariátrica, pacientes que estão com infecções parasitárias, inflamados, e veganos, né, que é um público que vem crescendo muito. E é um público que vocês têm que ter de perto, trazendo essa suplementação de B12. Pacientes que faziam uso também de metformina, tem a B12 deficiente, infelizmente, né? Porque competem ali pelo mesmo receptor. E por que a gente repõe vitamina B12 na sua forma metilada? Vocês já pararam para perguntar? A forma metilada já é a forma ativa. Então, o paciente ele não vai precisar passar por toda a conversão até chegar na forma metilada. B12, na forma de metilcobalamina, é a única forma de B12 capaz de carrear ali o grupo metil do folato para a homocisteína para ela voltar a ser metionina. Então, se eu reponho em um paciente uma forma não metilada e esse paciente não fizer uma boa conversão, eu tenho esse ciclo travado. E ali eu aumento a minha homocisteína, aumento o grau de inflamação, resistência insulínica, tenho ali a prejudicação, né, na síntese de glutationa, porque a cisteína ali também não vai ser convertida. Então, eu reponho a forma de tanto B9 quanto B12 na forma metilada, justamente ali para trazer uma eficiência melhor para os planos terapêuticos dos pacientes. Esse estudo ele é bem interessante, tá? É uma meta-análise. Ele fez ali a comparação de vários estudos que trouxeram ali a administração de N-acetilcisteína pela via oral e pela via injetável. A gente observa o quê? Eu sempre falo isso, que a via injetável jamais veio para excluir via oral, nunca. Eles vieram para se complementar. Isso é um exemplo. Aqui a gente observa que a via oral, a administração de N-acetilcisteína nesse caso, teve excelente resultado, diminuindo ali percentual de citocinas inflamatórias, PCR, interleucina 6. Já pela via injetável, além de PCR e interleucina 6, a gente teve também a diminuição de TNF-alfa. TNF-alfa está diretamente ligada à ativação das vias de sinalização mTOR, que é uma via que também está ligada à resistência insulínica, síndromes metabólicas. Então, se eu tenho a possibilidade, e se eu tenho esse paciente, esse perfil de paciente, a via injetável seria interessante, porque eu conseguiria diminuir TNF-alfa e melhorar casos de resistência insulínica e também ali casos de doenças metabólicas, né? A gente falou lá no início sobre dificuldade de absorção, B12. O paciente bariátrico é, de fato, um paciente que vocês vão ter para sempre. Porque ele não consegue, de fato, né, absorver B12, não consegue absorver as vitaminas lipossolúveis. E aí é um paciente que, sim, seria indicado vocês fazerem ali a reposição por via injetável. Então, independente ali da forma em que foi feita a cirurgia, né, independente da técnica, a gente tem a absorção de diversos nutrientes sendo prejudicadas ali
por ausência de fator intrínseco, ausência de receptores, né, endógenos, receptores que estão localizados no intestino. Então, a gente tem essa absorção prejudicada. Bom, e por falar em intestino, muito já se falou dele aqui hoje, né? E eu duvido que ninguém tenha ouvido falar ainda sobre eixo intestino-cérebro, o segundo cérebro, leaky gut, desbiose, porque, de fato, veio se tendo mais atenção para esse assunto, né? Porque se viu a necessidade, de fato, de tratar o intestino primeiro, para depois tratar o restante. Então, a gente observa uma crescente no número de estudos nos últimos anos, e não seria diferente, né? Visto que cada vez mais tem se associado ali a saúde intestinal com doenças principalmente do sistema nervoso central, né? No intestino estão localizados ali centenas de receptores dopaminérgicos, colinérgicos, estão totalmente ligados ali às síndromes do sistema nervoso central, né? Então, a gente tem ali também no intestino receptores indispensáveis para a produção de serotonina. Então, se eu tenho ali uma desbiose intestinal, uma inflamação, eu tenho todo esse sistema prejudicado. Leaky gut, né, a síndrome do intestino permeável. Uma dieta mal estabelecida, consumo exagerado de álcool, sedentarismo, excesso aí de inflamação crônica, né? Tudo isso propicia aí a formação do leaky gut, que nada mais é do que a permeabilidade do intestino, onde vão entrando cada vez mais patógenos, cada vez mais bactérias, cada vez mais toxinas, né, marcadores inflamatórios, e isso vai gerando uma inflamação crônica. E ali, a partir dessa inflamação crônica, a gente tem várias patologias que estão associadas. A detoxificação hepática é um processo fundamental em pacientes com desbiose também, né? Visto que a desbiose ela propicia ali a produção de lipopolissacarídeos. Esses lipopolissacarídeos, eles fazem com que aumente ainda mais a permeabilidade intestinal e produzam ali marcadores inflamatórios, né? Interleucina 6, TNF-alfa e por aí vai. Essa permeabilidade, ela também facilita, né, a ativação de TLRS, principalmente TLRS4, que está localizado lá nas células hepatócitas, as células do fígado, né? E aí, através dessa ativação, eu ativo outras vias de sinalização, como, por exemplo, NF-kappa-beta. E ali está associado à esteatose não hepática, à cirrose, e podendo evoluir ainda para um carcinoma hepatocelular. Então, vocês concordam comigo que o primeiro passo, tratar intestino, processo de detoxificação hepática, diminuição da inflamação, para só depois eu tratar de fato o que eu preciso, um emagrecimento, uma síndrome de ovário policístico, porque está tudo ligado, né? Por falar ali em desbiose, má alimentação, a gente observa nesse estudo justamente ali as patologias envolvidas no leaky gut, né, e relacionado ali a uma má qualidade de vida, né. Então, a gente observa doenças relacionadas ao sistema cardiovascular, diabetes tipo 1 e 2, SOP, obesidade, principalmente também processos neurodegenerativos, né, cada vez mais a gente observa casos ali de Alzheimer, que também está relacionado à má alimentação. Eu ouvi um podcast outro dia, que um pesquisador específico de Alzheimer no Brasil, ele relatou que muito se acha, né, que o Alzheimer está mais ligado com questão hereditária, mas muito pelo contrário. O Alzheimer está totalmente ligado à má qualidade de vida, má alimentação, principalmente alimentação e exercício físico. Então, a gente observa que isso, sim, é a base da nossa cadeia, né? E aí, esses pacientes chegam aí para vocês com dor crônica, dor de estômago, náusea, erupção cutânea, pele vermelha, ressecamento, coceira vaginal, tudo isso está ligado ali a essa questão da inflamação crônica, né? E aí a gente tem o Guardian como sendo o de primeira escolha para tratar a questão da desbiose intestinal e preparar terreno biológico para receber ali o injetável. Na nossa consultoria, sempre chega lá um profissional, Camila, me ajuda aqui com um protocolo para desbiose. O primeiro ponto que eu falo,
não existe fazer injetável para desbiose sem antes tratar o intestino. Então, primeiro a gente entra com um tratamento com Guardian, melhora o terreno biológico, age lá no lumen intestinal, para só depois vir com o injetável de fato, para ajudar ali na diminuição da inflamação crônica, né? Então, é ter essa ciência e ter a base científica bem estruturada para a gente entender como e quando, de fato, indicar um injetável, né? As vitaminas lipossolúveis, a gente tem ali o ADEC, né? São as 4 lipossolúveis, a coenzima Q10 também. Essa substância ela tem baixa dispersibilidade em água. Então, pela via oral, a depender do veículo que vocês pedem para manipular, a gente tem essa absorção mais prejudicada ainda. Por isso, é um detalhe sempre importante vocês avaliarem na farmácia qual o veículo utilizado para manipular a vitamina D, a K2-MK7, porque isso faz total diferença na absorção. E aquele paciente que, de fato, tem dificuldade de absorver por essas vias, a gente tem a via injetável como via de escolha, né? E por falar em lipossolúvel, a gente observa a vitamina D, hoje muito conhecida como hormônio D. Por quê? Porque a gente tem ali receptor de vitamina D por todo o organismo, né? E aí a gente observa a vitamina D sendo utilizada ali em diversas patologias, porque realmente a gente observa essa deficiência nutricional, né? Principalmente pacientes obesos. Como a vitamina D ela é lipossolúvel, tem afinidade por esse tecido, independente ali de formas de adquirir vitamina D, seja por alimentação, exposição ao sol, ela fica retida ali no tecido adiposo. Então, não fica disponível na circulação sistêmica, né? Por isso, se faz necessário ali, nesse caso, a administração pela via injetável. E aí a gente observa casos clínicos e estudos sendo discutidos da deficiência de vitamina D, da importância de repor ela em diversas especialidades, né? Na psiquiatria, na endocrinologia, no tratamento ali de obesidade, na síntese de hormônios, na reumatologia. A gente observa muito paciente com fibromialgia com deficiência de vitamina D. Então, é um primeiro passo a se avaliar de fato. E aí a gente tem a possibilidade de trabalhar com a vitamina D em 2 formatos. Em formato de ADEC, onde a gente tem ali as 4 vitaminas lipossolúveis juntas dentro de uma única ampola. Então, a gente consegue ali entregar mais para o nosso paciente, né? Além da vitamina D, eu consigo entregar ali os tocotrienóis, consigo entregar K2-MK7, e eu tenho um processo de absorção da vitamina D também mais completo, né? Pela presença da K2. E eu tenho a possibilidade de trabalhar com a vitamina D isolada também. Então, é interessante vocês terem no consultório as 2 alternativas para cada perfil de paciente. E também tem uma variável de dose, né? Para a reposição, a dose usual, a dose de escolha, seria de 600 mil UI. E por que a dose de 600 mil UI? Porque é a dose mais eficiente para reposição. Como que é indicado fazer esse processo, né? Faça uma dose única, intramuscular sempre, tá? Sem associação, sem anestésico, sem associação nenhuma. Como se faz esse processo para avaliar o nível de vitamina D desse paciente depois de fazer a administração? Você faz a aplicação única, aproximadamente 90 dias após, você vai solicitar um novo exame para avaliar como que está a vitamina D aí a níveis séricos. Mas por que eu tenho que esperar 90 dias? Porque a gente repõe a vitamina D em formato de colecalciferol. E aí eu preciso passar por todo o processo de conversão em 1,25-hidroxi vitamina D e em 25-hidroxi vitamina D, que são as formas dosadas nos exames, né? Então, eu preciso desse processo mais lento, porque a vitamina D ela forma depósito e vai sendo absorvida aos poucos. Então, eu preciso desse tempo para que eu consiga ter uma absorção adequada. Bom, eu acredito que chegam aí para vocês também pacientes com queda de cabelo, unhas quebradiças, pele ressecada, e nem imaginam que estão com deficiência de ferro, né? Hoje a gente tem aí a possibilidade de suplementar o ferro pela via endovenosa, e a gente tem como matéria-prima mais biodisponível a carboximaltose férrica. Ela vem em uma ampola de 10 ml, 500 miligramas. Então, aproximadamente com uma ampola, no máximo 2 ampolas, a gente já tem resultados aí bem significativos.
do aumento de ferritina, tá, e de ferro sérico. Lógico que surgem muitas dúvidas, né? Quando repor ferro? Por isso que é sempre importante não avaliar somente ferro sérico. Avaliar ferritina, saturação de transferrina, né? E por aí vai. Outros marcadores que estão envolvidos na absorção do ferro. O ácido folipoico, como eu mencionei lá no início, que é indispensável em praticamente todos os tratamentos, em processo de emagrecimento, como é um mimético da insulina, nos processos aí de tratamento de síndrome de ovário policístico, síndromes metabólicas, e também ali como uma forma de melhorar a inflamação. Então, vocês vão observar, né, se vocês realizarem a nossa consultoria farmacêutica, que o ácido folipoico é a fase 1 ali de praticamente todo o tratamento, né? Porque primeiro a gente precisa melhorar a inflamação para depois tratar a patologia em específico. Esse estudo aqui, ele trouxe a utilização do ácido folipoico e o resultado foi incrível, tendo ali a diminuição de todos os marcadores inflamatórios. A adiponectina teve um aumento, né? Mas por que a adiponectina teve aumento? É para ficar maior mesmo, né? Apesar de a adiponectina estar localizada ali no tecido adiposo, ela é responsável por diversos fatores essenciais, principalmente no processo de emagrecimento, né? Então, ela diminui estresse oxidativo, diminui inflamação, diminui lipogênese e também atua ali principalmente na sensibilidade à insulina. Por isso que é indispensável, quando a gente fala de tratamento de síndrome de ovário policístico, por exemplo, a gente atuar ali com ácido folipoico antes para melhorar a adiponectina, né? E, contudo, melhorar a inflamação. Hoje a gente trabalha nas doses de 100 miligramas, que pode ser feito intramuscular, 300 miligramas e 600 miligramas. A dose que é mais indicada, e de fato, é os 600 miligramas, mas com o de 300 vocês conseguem personalizar ainda mais o tratamento do paciente. 300 e 600 somente endovenoso. E aproveitando, né, eu trouxe aqui algumas possibilidades terapêuticas para a gente trabalhar também. O Booster ATP é uma das ampolas que é mais vendida na central injetável, justamente pela sua eficácia nos planos terapêuticos dos pacientes. Por quê? Ela contém uma molécula análoga do ATP, a PQQ, que é um excelente antioxidante, atua na biogênese mitocondrial diretamente, e a L-carnitina, envolvida aí nos processos de beta-oxidação. Então, a gente tem melhora de performance, melhora no processo de emagrecimento, disposição, e tem a possibilidade ali de fazer intramuscular ou endovenoso, temos a possibilidade de associação também com outras moléculas. Então, eu tenho a capacidade de entregar ali um resultado bem eficiente para o paciente com a utilização desse booster. E para quem está começando com injetável, é muito interessante fazer a utilização desses booster e pools, porque justamente eu consigo entregar uma quantidade maior de substâncias dentro de uma única ampola. Essa, nesse caso, 2 ml. Então, vocês conseguem fazer a aplicação intramuscular tranquilamente. A gente teve uma aula da Central Pharma, né, sobre imunidade, e eu trouxe para vocês como apresentação o Immunity. Parte do mesmo princípio, né, de várias moléculas dentro de uma única ampola. Nesse caso, a gente tem a timomodulina, vitamina C e lisina. Timomodulina atuando, de fato, na produção de células de defesa. A lisina atuando principalmente ali na desestabilização do capsídeo viral. Então, para infecções virais é indispensável. E a vitamina C, como já conhecemos, antioxidante, excelente para diminuição da inflamação e melhora da imunidade. Então, essa é uma alternativa também para se usar nos tratamentos dos pacientes. Pode ser feito tanto intramuscular quanto endovenoso e também tem uma excelente possibilidade de associação com outras moléculas. Bom, e eu trouxe aqui em primeira mão para vocês uma novidade, tá? A Central Injetáveis esse ano vai realizar o 3º congresso de terapia nutricional injetável, o maior congresso nesse nicho do Brasil. E eu trouxe aqui em primeira mão para vocês o QR Code para vocês acessarem e realizar a inscrição. É um evento gratuito, tá? Vocês realizam um valor, um pagamento ali para poder garantir a vaga, e esse valor depois ele é revertido em injetável para vocês. Então, é um momento muito interessante para vocês aproveitarem a oportunidade, além de ter aí palestrantes de renome nacional, como Arthur Lemos, Andrea Tonioli, Dr. Fernando Muniz, diversos palestrantes aí bem interessantes no meio.
E de forma gratuita, né? Além de ter a possibilidade de agregar muito conhecimento, vocês vão fazer networking, conhecer mais profissionais que já fazem injetável e aumentar ainda mais aí a possibilidade dentro da prática clínica de vocês. Muito obrigada pelo tempo, foi ótimo compartilhar aqui um pouquinho, uma pontinha da iceberg do injetável com vocês. Espero voltar. Gostei muito de Porto Alegre, eu gosto de frio, né? Sou suspeita. E foi muito bom estar aqui com vocês.